Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana, iniciando mais um encontro agora a 12 dias da posse do presidente Lula. E esse fato, que é um fato jurídico, é um fato normal dentro de uma democracia, é um tormento para as pessoas que ainda estão aguardando algum tipo de atitude do atual presidente formalmente no cargo, porque do ponto de vista real, ele não está fazendo absolutamente nada, ele está sendo dado já como um sujeito descartado, um sujeito morto politicamente. As pessoas podem achar até que é um exagero você usar a expressão morto politicamente, mas o Bolsonaro ele está fazendo tudo para acabar com o bolsonarismo. Ele não vai acabar com a direita, ele não vai acabar com o conservadorismo, ele não vai acabar com as crenças que muitas pessoas têm sobre a realidade brasileira, a realidade no mundo. Mas ele está acabando com o patrimônio político que ele poderia ter se ele respeitasse o resultado dessas eleições, se ele tivesse algum tipo de estratégia, algum tipo de luz própria, coisa que não tem. Mais do que isso, as pessoas que estão acompanhando o Bolsonaro, que dedicaram ali as suas crenças políticas para essa criatura, estão ficando cada vez mais decepcionadas. E alguns dos aliados tradicionais têm revelado de forma pública que nós temos um presidente que é aquilo que eu sempre disse para vocês aqui, que é uma figura covarde, é uma figura sem conteúdo, uma figura sem princípios, sem meta, como eu disse várias vezes, sem luz própria. E isso vai fazer com que um possível capital político que ele poderia ter a partir do dia 1º de janeiro vá se esvaindo também, vá cada vez mais se dissipando, porque a crença que as pessoas tinham, a energia que elas dedicaram a essa ilusão é inversamente proporcional à desilusão, à depressão, à decepção que essas pessoas terão com a figura do atual presidente da República. Mas situações estão acontecendo no Brasil no dia de hoje, estão acontecendo no mundo, e a gente agora vai se ocupar daqui a 12 dias, ainda com essas figuras que estão perambulando, mas a partir daí, a partir do próximo ano, nós estaremos aqui discutindo assuntos reais, assuntos importantes, e aí vamos ter um outro nível de embates, porque haverá uma rearticulação dessas forças conservadoras para barrarem qualquer tipo de mudança que mexa com o orçamento do nosso país para favorecer o povo brasileiro. Então é muito importante que a gente cada vez mais amplie todos os canais progressistas para que a gente consiga fazer com que mais pessoas no Brasil entendam a realidade brasileira. Mas vamos falar aqui de várias coisas. Eu quero convidar, antes de mais nada, você que está chegando nesse momento a se inscrever aqui no nosso portal. A gente não pode nunca esquecer de fazer esse chamamento, esse convite. Então você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários e participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é um espaço adicional de você para você ficar mais engajado aqui no nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Vamos dar uma girada aqui, gente, na segunda-feira, nas notícias que iniciam aqui a semana de uma forma mais alegre, Em primeiro lugar, a vitória da Argentina ontem está repercutindo no mundo inteiro de uma forma muito positiva. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que está sendo o comportamento do presidente da Argentina. Ele está tendo uma postura muito discreta, ele não está sendo aquele político vigarista que tenta usurpar para si o ganho de outras pessoas. Ele não tenta transformar isso num ganho político para ele, de uma forma direta, Até porque o povo argentino tem uma maturidade política, nesse particular, que é superior a outros povos aqui da América Latina. A gente tem que reconhecer isso. Os argentinos perceberiam, de maneira geral, esse tipo de operação, esse tipo de manipulação. Então ele tem se comportado de maneira muito discreta, não viajou para o Catar, para o final ali da Copa do Mundo, ficou em casa e tem feito publicações muito discretas, em relação a isso. Mas ele hoje está interagindo aqui com os líderes mundiais todos que estão mandando as suas congratulações. Ele assim, várias pessoas importantes no mundo, de direita, de esquerda, enfim, líderes mundiais. Ele, por exemplo, agradece aqui ao Putin. Graças por esse saúdo, presidente Putin, por esse agradecimento, essa saudação. Que a alegria que hoje une a Argentina com tantos povos no mundo sirva como exemplo. Nossas sociedades necessitam de unidade e paz. E aí, enfim, o Putin ligou pessoalmente para o Alberto Fernandes. E tem várias lideranças aqui que estão mandando o Narendra Modi,
o presidente do México, enfim, líderes mundiais, Guilherme Lasso, o Gabriel Boric, todo mundo, o Lula, o próprio Emmanuel Macron, o Evo Morales, enfim, o Narendra Modi, nossa, sempre tem um trava-língua aqui quando eu falo aqui do líder indiano, né? Então, é coisa muito interessante, esse é um aspecto que eu queria ressaltar. E aí, a gente voltando aqui para o Brasil, por onde andará o presidente formalmente ocupante do cargo, né? Ele está se preocupando lá com a mudança dele, com os desgastes, e hoje, segunda-feira, sem compromisso oficial. Então, a figura está mortinha da Silva, né? O imbrochável está absolutamente murcho, broxado, debaixo da cama, chorando, e agora está ficando sem mobília, sem nenhum adereço, né, que ainda fazia com que ele tivesse algum tipo de encantamento, achando que ele de fato era um Messias. E outro, que é o posto Ipiranga, já derrubou as paredes lá do posto de conveniência, já foi embora, já derrubou lá, tirou as bombas de combustível, já tirou o lava-jato, enfim. Há 2 semanas do fim do governo Bolsonaro, Guedes desocupa a Granja do Torto. Parti hoje. Ministro da Economia morava no local, uma das residências oficiais da presidência. Equipe de Lula avalia se o presidente eleito atualmente em hotel vai para a Granja do Torto antes da posse. Bom, a prudência recomenda que ele não faça isso não, que ele aguarde um pouquinho, né? Até para dar uma limpeza espiritual e uma varredura, né, científica, técnica, né, ali nesses ambientes todos, porque essa gente que está saindo é uma gente muito complicada. Bom, e um ato ontem do ministro Gilmar Mendes também está mexendo com o jogo político no dia de hoje. Gilmar decide que a Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. Ministro atende a pedido da Rede Sustentabilidade em meio a negociações de Lula e Lira por PEC da gastança, que eles estão chamando aqui sacanagem, né? Chamar a PEC da transição de PEC da gastança. Gastança com dinheiro de pobre, dinheiro para pobre, dinheiro para comida. Mas é a imprensa corporativa, né? A mídia corporativa já dando as suas dicas ali, que não vai querer nenhum tipo de mudança que mexa com o orçamento da União, que está totalmente voltado para garantir dinheiro, dividendos e lucros, justamente do setor financeiro, do setor financista de uma maneira geral. Então, essa decisão do Gilmar Mendes facilita com que o próximo governo, do presidente Lula, possa cumprir as suas metas em relação ao Bolsa Família, sem sofrer nenhum tipo de questionamento jurídico, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já está dando essa decisão. É bom lembrar que isso não foi uma decisão do Gilmar Mendes de lampejo, não. O Supremo Tribunal Federal já decidiu em outras ações, e apenas o Randolph Rodrigues quis que o Supremo se pronunciasse exatamente sobre essa questão, porque no passado já decidiu que as verbas relacionadas à sobrevivência das pessoas mais vulneráveis não podem estar restritas dentro do orçamento, que havendo uma necessidade para salvar vidas, pessoas da fome, o teto de gastos não tem que ser considerado. Então, isso dá uma margem para o governo Lula operar com mais tranquilidade, mas ele vai continuar a ter que negociar, porque só essa situação que resolve a situação, ou que pelo menos minimiza a situação dos mais vulneráveis aqui no Brasil, não vai resolver, por outro lado, todas as questões que são necessárias de serem resolvidas, como saúde, investimentos em educação, em saneamento básico, em infraestrutura. Isso vai continuar a ser negociado, mas o Lula está trabalhando nisso de uma forma muito intensa. Ontem ele teve uma reunião, inclusive, com o Arthur Lira. Nós não sabemos qual foi o tipo de papo que rolou. Mas nós saberemos ao longo dos próximos dias. Enquanto isso, no mundo paralelo, os formadores de opinião desse mundo continuam a jogar falsas informações que o Bolsonaro está preparando alguma coisa. Um desses canais é aqui do senhor Mauro Fagundes, que era um desses âncoras do Terça Livre. Com o banimento do Terça Livre, ele com o canal dele e continua tendo audiência. E aí, ontem ele publicou um vídeo, algo muito grande está para acontecer. Então, os bolsonaristas vão acreditar nisso, né? Apesar do Bolsonaro estar totalmente broxado, ele vai vindo. Tem um aqui do Dr. Sandro também, que
esses caras que vivem de fomentar ilusões na cabeça de bolsonarista, né? Plano de Bolsonaro, exército preparado, combate nas ruas. Gente, é um negócio impressionante. O título é esse, exército pronto para combater nas ruas, plano de Lula desvendado. Aí eles ficam colocando essas coisas mentirosas e enigmáticas, que aí isso vai fomentando o imaginário dessas pessoas que estão na frente dos quartéis. Lembrando aqui um que está já começando também a dar uma sumida básica, o pastor, indutor e orientador espiritual, material, constitucional do Bolsonaro, ele disse nesse vídeo aqui, se o Bolsonaro preferiria entrar para a história como um covarde, omisso, ou se ia ter uma coragem a fazer alguma coisa. Então, como o Bolsonaro não ia fazer absolutamente nada, eu já cantei a pedra aqui para vocês. Ele está dando a dica para daqui a pouco ele renunciar ao Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro se acovardou, que deixou todo mundo no sereno. Já fiz um vídeo aqui exatamente sobre esse assunto. É mais um que está preparando o terreno da traição junto com outros tantos. E aí a gente vê esse tipo de situação. Aquele escudeiro mor do Bolsonaro, né, dentro do Congresso, o pastor Ottoni de Paula, mandou essa: chega a beirar a covardia. Ottoni de Paula critica silêncio de Bolsonaro e frases enigmáticas após derrota para Lula. Aí o subtítulo aqui: em entrevista a portal bolsonarista, o parlamentar falou em blefe por parte do presidente e disse que ele corre o risco de se apequenar. Olha, o Ottoni de Paula tem uma outra situação, né? Foi uma dessas pessoas que ganhou uma tornozeleira eletrônica e teve que pagar uma indenização pesada aí para o Alexandre de Moraes por danos morais. Então, ele sabe que a única alternativa dele para ele conseguir escapar de algumas sanções mais pesadas mais à frente seria uma ruptura institucional, seria neutralizar o Supremo Tribunal Federal. Então, ele pessoalmente está muito preocupado porque ele está vendo que a batata dele está no fogo e está assando. E aí os aliados bolsonaristas ficaram com raiva dele. Isso vai causando cada vez mais cisânia. Mas quando uma pessoa como o Ottoni de Paula, que sempre foi visto como um aliado de primeira hora, diz que o Bolsonaro está se acovardando, que beira a covardia, evidentemente isso tem um peso, né, nas pessoas que estão lá na frente dos quartéis, estão imaginando algum tipo de situação que o Bolsonaro poderia tomar e que não vai tomar, e isso vai, como eu disse a vocês, esvaziar cada vez mais o capital político dele. Aí a matéria aqui do Paulo Capelli do Metrópole. Aliado vira alvo ao dizer que Bolsonaro beira a covardia. Deputado federal bolsonarista Ottoni de Paula afirmou que silêncio de Bolsonaro beira a covardia e foi criticado por aliados do presidente. Então, essas têm sido as tônicas, né, das observações que os aliados mais próximos de Bolsonaro estão fazendo a ele. Para finalizar, a coluna do Lauro Jardim diz: Bolsonaro continua em transe e ainda fala em anular as eleições. Gente, aquilo que eu disse para vocês. Ele passou a acreditar nesses pastores picaretas, de tanta cerimônia, de tanto ufanismo, de tanta motociata, de tanta bajulação, tanto puxa-saco. Ele começou a acreditar que ele era aquilo que ele não é. E agora a grande depressão é: como ele vai viver sem esse universo paralelo? Como ele vai viver sem os puxa-sacos, sem a estrutura, sem poder andar de avião para cima e para baixo, helicóptero, sem poder contar com nenhuma instituição, sem poder imaginar que o Exército, Marinha Aeronáutica estão ali aos pés dele para ele poder fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, enfim. Para ele é um tormento muito grande ele imaginar que ele vai se converter depois de 30 anos num cidadão comum sem imunidade, que ele vai ter que ir para o judiciário responder por todos os crimes que ele cometeu, como qualquer outro criminoso que pratica crime aqui no nosso país. Então, o triste fim de Policarpo Quaresma já está desenhado. Agora é só a gente continuar a observar as coisas que estão acontecendo e cada vez mais nos estruturarmos para compreender o que vai acontecer daqui a partir do 1º de janeiro aqui no nosso país, porque nós teremos de fato discussões sobre a realidade concreta, ao passo que essa gente do universo paralelo, como eu tenho dito para vocês, gastará muito dinheiro com remédio tarja preta. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, porque o Brasil não está parando, as coisas estão acontecendo com muita velocidade nesse final de ano. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até mais tarde, tchau!